Desde o início do século XXI, os sul-americanos levaram ao posto máximo de vários países do continente governos populares e progressistas. Cada país, a seu modo, deu início à construção de políticas voltadas ao desenvolvimento dos povos e à justiça social. Em meio a esse movimento de reconfiguração da geopolítica abaixo da linha do Equador, a política externa brasileira priorizou a expansão das relações com seus vizinhos sul-americanos. Contribuiu para fortalecer organismos regionais como a União das Nações Sul-Americanas, Unasul, e o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Solidificou a posição brasileira como protagonista no continente para promover a integração, a autonomia e o aprimoramento da democracia em bloco. Com a reeleição de Dilma Rousseff, quais serão os principais desafios do Brasil nas relações Sul-Sul? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olhando para cá agora. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o estreitamento das relações do Brasil com os países em desenvolvimento, grande parte deles no Hemisfério Sul. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Suheila Khalil, professora de Política e Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Fernanda Pérez, doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e Luara Lopes, coordenadora de mobilização e formação do Articulação Sul, do Centro de Estudos e Articulação da Cooperação Sul-Sul. Bem-vindas. Obrigada. Atores do mercado financeiro mundial torciam para que, no Brasil, a vitória nas eleições presidenciais fosse a do projeto que defendia a reinserção brasileira na cadeia produtiva internacional de forma mais subordinada aos interesses de multinacionais, principalmente norte-americanas, europeias e japonesas. A ideia neoliberal de Estado mínimo e mercado máximo foi derrotada nas urnas. Por mais 4 anos, a política externa brasileira, além das grandes economias mundiais, deve priorizar também a cooperação com os países sul-americanos, da África e do Caribe. Então, quais serão os principais desafios assumindo esse tipo de política? De novo, bem-vindas. Eu vou começar aqui pela minha direita. Luara. São perguntas bem complexas, né? Eu acho que a presidenta Dilma, né, recém-eleita, ela não tem um amor muito especial pela política externa, né? Eu acho que é um assunto que ela não demonstra muito entusiasmo, mas eu acho que nos últimos anos a gente teve 2 sinalizações bem importantes, né, com relação à cooperação Sul-Sul e com relação à política externa brasileira de forma geral. Uma delas foi, no ano passado, o anúncio, né, quer dizer, o compromisso do ex-ministro patriota com a criação de um conselho de política externa, né? Então, essa é uma demanda da sociedade civil de mais de 10 anos, então o fato de que a gente teve espaço, né, de que a sociedade civil teve espaço para formalizar essa demanda e teve uma sinalização positiva do governo, isso é inédito, né? Não sei se vocês concordam comigo. E uma outra sinalização que eu acho que a Dilma deu e que a gente precisa perseguir e que a princípio, quer dizer, ela sinalizou, mas me parece que paralisou um pouco depois, é a questão da reforma da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, que coordena, né, de uma forma bastante solta, até um pouco incerta, a cooperação brasileira prestada, principalmente a cooperação técnica. Então, acho que a gente tem esses 2 pontos aí de avanços, mas que têm que ser perseguidos agora nesse novo mandato. Suheila, entrando na conversa, bem-vinda outra vez ao Melhor e Mais Justo. Muito obrigada pelo convite, antes de mais nada, é um prazer estar aqui de novo. Eu concordo, né? Eu acho que esses são pontos importantes. Acredito que a presidenta Dilma, ela precisa aprofundar determinados arranjos mesmo que nós iniciamos ainda durante o governo Lula. A questão das relações Sul-Sul, de uma forma geral, foram intensificadas durante o governo do ex-presidente Lula.
nós criamos, por exemplo, a Unasul, os BRICS, IBAS, né? A CTPD esteve muito forte durante aquele governo. Cooperação Técnica para o Desenvolvimento Brasileira, né? Então, tudo isso foi muito fomentado mesmo durante aquele governo. Durante, então, o governo da presidenta Dilma, a gente teve ainda alguns avanços, sim, na Unasul, né? O Mercosul, então, a gente também muda o caráter do Mercosul, que, na verdade, na década de 90, o caráter dele é absolutamente voltado para um mercado comum, uma visão neoliberal daquele arranjo, não é à toa que ele foi constituído em 91 por governos neoliberais. E já no século XXI, então, durante esses novos governos, a gente tem a criação, por exemplo, de um tribunal permanente dentro do Mercosul, do FOSEM, uma diversificação que mostra um caráter muito mais político e preocupado, então, com a agenda de desenvolvimento. Mas, quando a gente pensa nessas alterações, acredito que é preciso, então, aprofundar esse modelo, né? Então, é preciso, então, investir mais nos conselhos, nos 12 conselhos da Unasul. É preciso investir mais nessa participação social na ABC. E é preciso investir mais também nos projetos da Agência Brasileira de Cooperação em diferentes regiões, né? Por isso que eu acho que as relações Sul-Sul são um tema tão complexo, né? Agora, o Brasil avançou em um conjunto, inclusive abrindo embaixadas na África, por exemplo, em número, digamos, significativamente maior do que já havia feito em outros tempos, tá certo? Isso também mostra um certo estreitamento de relações. Não, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, para o continente africano, a gente tem vários indicadores aí que apontam uma aproximação, né? Entre eles a abertura lá de embaixadas, também a assinatura de atos internacionais, os fluxos comerciais, todos eles se intensificaram. Mas eu também bato um pouco nessa questão, nesse ponto mais especificamente, de que a cooperação técnica é um excelente instrumento, então. A gente sabe que ela tem todo um discurso sobre solidariedade por trás da cooperação Sul-Sul, mas a gente sabe que é um excelente instrumento de política externa, né? E que, ao meu ver, isso esteve um tanto quanto estagnado durante o governo da Dilma Rousseff, né? Então, a gente precisa voltar, não que isso tenha sido desarticulado, não é o meu ponto, mas a gente precisa, então, continuar aprofundando esse modelo, em voltar a investir mais, aumentar o orçamento, por exemplo, da Agência Brasileira de Cooperação. São alguns dos desafios, ao meu ver. Deixa eu botar a Fernanda na conversa. Fernanda, bem-vinda. Obrigada. E também queria te ouvir nesse tema mesmo, quer dizer, essa agenda das relações Sul-Sul, permanecendo um governo da Dilma Rousseff, se mantém, tá certo? Se mantém com uma série de desafios. Sim, a Dilma agora ela tem dois grandes desafios, porque o Lula ele implementou um monte de projetos, abriu as embaixadas, etc. Mas agora a gente entrou num outro debate, na questão da transparência dessas relações e desses termos da cooperação e da accountability das nossas agências, né? O que a gente tem feito para conseguir, para prestar conta mesmo, para trazer a sociedade civil, para trazer outros órgãos, etc. Então, eu acho que o desafio da Dilma é muito mais amplo do que o do Lula, porque o Lula ele abriu a embaixada, ele implementou, e agora a Dilma não só tem que continuar, mas ela tem que responder também ao que está acontecendo. Então, eu acho que o desafio dela é muito mais amplo. Então, deixa eu colocar uma coisa aqui que é muito comum na grande imprensa, e durante o período eleitoral isso é bastante reiterado, né, de que esse tipo de, digamos, de prioridade das relações entre o Brasil com o mundo em desenvolvimento, com os países emergentes, essa articulação para a América Latina, enfim, de certa maneira ela se faria com prejuízo das relações históricas que o Brasil mantém, sobretudo relações comerciais, econômicas, enfim, com grandes parceiros comerciais, no caso dos Estados Unidos e União Europeia, e agora também China, que está no eixo Sul-Sul, né? Mas a China, inclusive, os críticos costumam deixar de lado. Com a China pode fazer comércio e tá, a mesma coisa que os Estados Unidos, a China não é comunista, como Cuba, etc. Com a China ninguém fala nada, porque é nosso maior parceiro comercial atual, né? Mas eu queria ouvir de vocês um pouco uma análise dessa dimensão. Essas instâncias são excludentes, quer dizer, ter uma atenção voltada para isso que a gente está chamando de Sul-Sul, exclui relações próximas, comerciais, diplomáticas, etc., com União Europeia e Estados Unidos?
Eu acho que é uma visão um pouco simplista essa que opõe, né, Sul-Sul e Norte-Sul, né? Eu acho que o que acontece, na verdade, é uma reconfiguração e uma nova disposição do Brasil, eu acho, né? Em focar, quer dizer, a cooperação Sul-Sul, mas a cooperação Sul-Sul, ela também é uma forma do Brasil se colocar no cenário internacional de uma maneira, talvez, procurando espaços de liderança e de protagonismo e reconfigurando a relação com o Norte. Em vários casos, inclusive, eu acredito que a atuação Sul-Sul do Brasil, especialmente a cooperação Sul-Sul do Brasil, ela fortalece a relação com os países do Norte por meio dos arranjos de triangulação, né? Ou seja, um país do Norte, o Brasil e um outro país em desenvolvimento cooperando com um objetivo de desenvolvimento, enfim, comum. Então, eu acho que durante as eleições a gente costuma ficar meio maniqueísta, né, e simplista, né, o debate. Então, acho que agora que passou essa onda do período das eleições, acho que a gente pode se aprofundar e ter uma visão um pouco mais complexa, que na minha visão não é de oposição Sul-Sul e Norte-Sul, necessariamente. Mais de complementação. Eu acho que é uma reconfiguração do campo complexa. Eu acho que ainda a gente não consegue nem muito avançar, mas eu vejo elas convivendo e eu vejo mais. Eu vejo que uma pode fortalecer a outra. Surreal. Então, eu também acho que é bastante complexo, em primeiro lugar, porque a gente tende a colocar vários fenômenos dentro do aspecto de relações Sul-Sul, né? Então, acho que depende muito do que exatamente a gente está falando. Então, por exemplo, quando a gente olha para blocos, né, para arranjos como o dos BRICS, a proposta é outra, né? Então, aí sim você tem países emergentes que são, sim, constituem um arranjo anti-hegemônico e que demandam, então, a reforma do sistema internacional e das instituições internacionais. E talvez, a partir daí, a gente possa, sim, ver uma oposição aos países do Norte, porque a gente tem que levar em consideração que as instituições internacionais, apesar de todo o discurso de democracia, de democratização de processos, estão completamente distantes de serem democráticas, né? E dominadas, porque inclusive criadas e dominadas pelos países do Norte. Completamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Fundo Monetário Internacional, um processo decisório de maioria qualificada em que se necessita 85% das cotas-parte. Em que, só finalizando, então, somente os Estados Unidos têm o poder de veto. Né? Então, isso é um processo democrático? Não é, né? Está longe de ser. E aí se justifica a atuação dos BRICS de demandar uma reforma dessas instituições e de sugerir, então, novas instituições como o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Né? Que foi bastante questionado pela imprensa durante as eleições, né? Nas redes sociais e na grande imprensa, dizendo que o Brasil teria investido dinheiro nos BRICS em vez de investir dinheiro no Brasil, né? Criando um banco com os BRICS em vez de investir dinheiro no Brasil, o que parece uma simplificação tosca, né? Porque o fundo IBAS tem um fundo que cada país deposita $1 milhão e também ajuda projetos em terceiros países. Isso as pessoas até nem conhecem. Né? E aí funda o Banco dos BRICS e tem todo um debate na imprensa, falando do projeto bolivarianista. Então é um pouco perdido esse debate, parece, às vezes. Ninguém debate, por exemplo, essa questão da reforma do sistema multilateral, que os países do Sul estão cooperando para mudar, eles querem reformar o Banco Mundial, querem reformar o FMI, mas aí vem o Banco dos BRICS, estão com todo um debate na imprensa, mas o IBAS ninguém debate, a reforma ninguém debate. Então, as eleições polarizam para um lado que foge do debate internacional, que é dessa questão da revisão. Agora, isso está confuso ou isso, na verdade, é um uso, digamos, político e econômico também dos mercados em relação a interesses, a tentar, no período de definição eleitoral, a tentar puxar e manietar a situação para atingir os seus próprios interesses, né? Como é que vocês acham que é apenas uma confusão ou tem interesses em jogo? Sempre tem interesses em jogo, se tem alguma constante, né, essa questão. Eu acho que mais do que isso, talvez seja importante a gente pensar o quão sério o Brasil está nesse projeto e o quanto que é de bravata, né? O quanto que é de discurso. Acho que quando a gente fala que a presidenta Dilma tem esse desafio de enfim, dar continuidade a um projeto de política externa que foi mais do presidente Lula, né, teve mais a personalidade do presidente Lula do que dela.
eu acho que ela tem essa função também, nada fácil, de ajustar o discurso à prática, né? Então, esse discurso de somos diferentes, a gente quer mais democracia, a gente quer mudar a ordem multilateral, deixar ela mais democrática, aprofundar a democracia da governança internacional. E também quando fala de cooperação, eu sou muito diferente dos países da OCDE, né, que é aquele clube dos países ricos, que são quem cooperava, os doadores tradicionais do sistema internacional. E o Brasil e muitos dos outros países emergentes entram com um discurso de somos diferentes, né? Esses doadores fizeram muita bobagem, né? Fizeram muita ajuda amarrada a outros interesses. Então, existe toda uma crítica pesada com relação a esses doadores tradicionais que o Brasil se arvora em ser diferente, né? Então, tem um discurso muito forte de diferença. Nós não somos doadores, nós somos parceiros, existem ganhos mútuos. É um discurso muito estimulante, muito legal, muito positivo. Mas agora o que falta vamos ver a prática. E o que a gente tem hoje de dados sobre a cooperação brasileira, essa cooperação Sul-Sul, que promete tanto, a gente não tem dados para subsidiar essa afirmação de diferença. Então, acho que um dos grandes desafios da Dilma, e que tem a ver com essa questão da transparência e da participação na política externa, que é inédita, é muito empolgante também, é como ajustar discurso e prática, como, né, diminuir as distâncias. Exatamente. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.